Olá! No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre uma das protagonistas dos últimos tempos, a vacina. O que são vacinas afinal? Desde muito pequenos tomamos vacinas a fim de estarmos protegidos de doenças. O papel das vacinas é ativar o nosso sistema imunológico e ensinar nosso organismo a reconhecer e agir contra vírus e bactérias em futuras infecções. É graças à estimulação do sistema imunológico pelas vacinas que somos capazes de produzir os anticorpos necessários para evitar o desenvolvimento de uma doença caso ocorra contato com agentes infectantes. São diversos os tipos de vacinas, que podem ser compostos por agentes semelhantes aos micro-organismos que causam as doenças, por suas toxinas e componentes, ou pelo próprio agente agressor, que possui versões atenuadas, em outras palavras, enfraquecidas, ou inativas, quer dizer, mortas. Você talvez conheça o caso de alguma pessoa que teve reação à vacina após sua aplicação, como febre, dor em torno do local da injeção ou até mesmo dores musculares. Isso acontece pois nosso corpo pode responder ao estímulo que as vacinas causam no sistema imunológico, gerando inflamação e produção de anticorpos, podendo apresentar tais sintomas, que são chamados efeitos colaterais. Mas essa reação varia de pessoa para pessoa de acordo com a sua constituição imunológica. A história da vacina se mistura com a história da varíola, doença que acometeu a humanidade por milênios e levou à morte de centenas de milhões de pessoas, até finalmente ser erradicada do mundo. As primeiras tentativas de acabar com a doença ocorreram através da chamada variolização. Ao ver que os sobreviventes de surtos de varíola não eram infectados novamente, foram desenvolvidas técnicas para tentar provocar uma forma mais branda da doença, como colocar sobre a pele cascas de pústulas da varíola moídas ou em forma de pó que eram introduzidas nas narinas. Mas foi apenas em 1796, com o médico e cientista inglês Edward Jenner, que a imunização contra a varíola se tornou eficaz. Após ouvir relatos de que ordenhadores que tinham se contaminado com a varíola bovina acabavam adquirindo apenas a forma branda da doença humana, Jenner inoculou um menino de 8 anos de idade com um pus retirado de uma pústula de uma vaca que sofria de varíola. O garoto contraiu uma doença benigna e se recuperou dias depois. Após meses, Jenner inoculou o rapaz com um pus da varíola humana e ele não adoeceu. A palavra vacina deriva justamente de Variolae vaccinae, nome científico dado à varíola bovina. A descoberta da vacina se espalhou pelo mundo, com a vacinação sendo adotada nos exércitos das principais potências e por autoridades de Estado da Europa e da América. Em 1885, Louis Pasteur injetou em um menino de 9 anos que havia sofrido mordida de cão raivoso material proveniente de suas pesquisas sobre a atenuação do vírus da raiva. No mesmo ano, o cientista comunica à Academia de Ciências a descoberta do imunizante contra a raiva, que chamou de vacina em homenagem a Edward Jenner. Em menos de 15 anos após a origem da vacina antirrábica, surgiu a vacina para cólera, febre tifoide e peste epidêmica, mas foi a vacina contra a poliomielite que consolidou a popularização da imunização. A partir de então, as vacinas começaram a ser produzidas em massa e se tornaram um dos principais elementos para o combate de doenças no mundo. São diversos os tipos de vacina que precisamos tomar ao longo da vida. Mas você sabia que nem todas são aplicadas no mesmo local e da mesma forma? Então vamos falar um pouco sobre cada forma de administração. As vacinas administradas pela via oral são apresentadas de forma líquida, em drágeas, cápsulas ou comprimidos. Todas essas formulações são produzidas com substâncias que são absorvidas pelo trato gastrointestinal. Temos como exemplo a vacina da poliomielite 1, 2 e 3 e a vacina do rotavírus humano G1/P1. A forma mais comum para aplicação de vacinas é pela via parenteral, ou seja, com o uso de agulhas. Mas até mesmo essa via possui diferentes formas de administração, dependendo do tipo de tecido que a vacina precisa ser aplicada. Uma delas é a intradérmica, em que a vacina é aplicada na camada mais superficial da pele e acaba tendo uma absorção mais lenta comparada a outras vacinas. Um exemplo é a vacina BCG, que você provavelmente possui uma lembrança dela, graças à marca que a maioria de nós temos no braço direito.
A vacina aplicada pela via subcutânea chega até a camada da pele chamada de hipoderme. Os locais mais comuns de aplicação no corpo são no braço, na região deltoide ou na face superior externa do braço, na face anterior e externa da coxa, ou então na face anterior do antebraço. São exemplos de vacinas a do sarampo, da cachumba, da rubéola e da febre amarela. No caso da via intramuscular, a vacina é aplicada diretamente no tecido muscular. É muito importante que a aplicação seja feita em regiões distantes de grandes nervos e de vasos sanguíneos. Por isso, os locais de escolha no corpo são a lateral da coxa, local muito escolhido para vacinação em crianças menores de 2 anos, o braço, na região do músculo deltoide, e na área ventroglútea. Alguns exemplos de vacinas são difteria, tétano e hepatite B. Mas agora que sabemos como a primeira vacina foi desenvolvida e a sua importância no passado, como que a vacina chega até a população nos dias atuais? Para que uma vacina seja aplicada em um paciente, seja ela produzida aqui no Brasil ou fora, ela passa por um longo processo que envolve a compra, avaliação, liberação e distribuição pelo país. No Brasil, o Ministério da Saúde é o órgão responsável pela compra e distribuição de todas as unidades que serão utilizadas no Sistema Público de Saúde. O Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde, conhecido também pela sigla INCQS, faz uma avaliação e, após a liberação, as vacinas são enviadas para os estados. No caso de substâncias importadas, elas devem ser liberadas pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas e aí? Como as vacinas chegam de fato até a população? É função das unidades da federação, ou seja, o Estado. Cada Estado deve notificar previamente o governo sobre a necessidade local, e esse processo leva-se em consideração o tamanho do público-alvo, a situação epidemiológica e os estoques federal e estadual. Ou seja, o governo envia mensalmente um quantitativo de vacinas a seus estados. E esse quantitativo é definido pelo próprio Estado, que também tem a função de distribuir as vacinas recebidas aos seus municípios, de acordo com as necessidades locais. Atualmente, o Ministério da Saúde oferta gratuitamente no SUS mais de 20 tipos de vacinas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. E isso é para todas as faixas etárias. Mas muitas vezes acontece da demanda ser maior que a oferta, seja porque o número de doses encomendadas não foi recebido ou por uma outra questão pontual. Nesse caso, a vacina fica restrita a alguns grupos, como é o caso de campanhas em que se vacina só crianças, idosos, pessoas com comorbidades e entre outras particularidades. Você sabia que o Brasil possui um Programa Nacional de Imunização, o PNI? O Programa Nacional de Imunização é uma ação coordenada do governo federal e que visa erradicar, por meio da vacinação em massa da população, uma série de doenças. Por meio desse programa de política pública de saúde, toda a população brasileira tem acesso às vacinas recomendadas pela OMS e sempre de forma gratuita. Nos anos 70, o êxito da campanha de vacinação contra a varíola mostrou o poder que a vacinação em massa tinha para erradicar uma doença, tanto que o último caso de varíola notificado no Brasil foi em 1971 e no mundo em 1977, na Somália. O programa surgiu em 1973 e tinha o objetivo de coordenar as ações de imunizações que se caracterizavam pela descontinuidade, pelo caráter episódico e pela reduzida área de cobertura. Gente, o Brasil tem um território imenso, não é mesmo? E imagine a logística naquela época de distribuição de vacinas para todo mundo. E com essa razão, o PNI surgiu também com o objetivo de inclusão social, ao permitir que qualquer cidadão tenha acesso às imunizações, sem distinção de qualquer natureza, sendo responsável também pelo armazenamento das vacinas e, como já mencionado, pela sua distribuição.
Então, só para reforçar, o PNI adquire, distribui e normaliza o uso de imunobiológicos especiais e também tem a responsabilidade de coordenar a implantação do sistema de informação e a consolidação dos dados de cobertura vacinal em todo o país. Mas o seu principal objetivo é oferecer todas as vacinas com qualidade a toda a população anualmente, ou seja, a imunização em massa. Mas vocês acreditam que, mesmo com tanto esforço para vacinar toda a população, ainda existe um movimento que é contra essa ação? O movimento anti-vacina existe desde o desenvolvimento da primeira vacina, que começou lá no século XVIII com Edward Jenner. Já naquela época, a comunidade científica enfrentava sérias resistências pelo ceticismo da classe médica e pela enorme oposição vinda de diversos grupos, incluindo o grupo de religiosos que procuravam alertar a população para os riscos da degeneração da raça humana, que viria por meio da contaminação com o material que estava sendo utilizado para o desenvolvimento das vacinas. No Brasil, as campanhas vacinais, desde o início, também sofreram diversas contestações. Inclusive, vale lembrar do episódio ocorrido em 1904, no Rio de Janeiro, quando o Estado lançou uma campanha de vacina obrigatória para combater a varíola. E o projeto, no entanto, foi aplicado de forma autoritária. Com pouca informação dada à população, agentes sanitários saíram invadindo casas e vacinaram as pessoas à força, provocando uma enorme reação popular que entrou para a história nacional como a revolta da vacina. Boa parte da população naquela época não sabia do que se tratava a substância e temia ser infectado pelo vírus da doença a partir da injeção. Críticos contemporâneos questionam a forma como as vacinas são desenvolvidas, por exemplo, ou argumentam contra a obrigatoriedade da vacinação, que estaria atacando a liberdade individual. Há ainda a alegação de que o número excessivo de substâncias que devem ser tomadas seja prejudicial e dê origem a vírus e a bactérias mais resistentes. Cientistas afirmam que o desconhecimento sobre tal tema e a existência de inúmeros boatos e informações sem embasamento científico são responsáveis por um grande número de ocorrências de doenças que poderiam ser evitadas caso as instruções sobre as vacinações fossem seguidas. Mas e aí? Será que existe um jeito de conversar com essas pessoas e tentar mudar o posicionamento delas sobre ser contra a vacinação? Bom, ainda não existe um manual para conversar com essas pessoas e tentar entender o que passa na cabeça delas. Mas o que podemos fazer é tentar ouvir com empatia, primeiramente sem julgamentos, tentar entender o que as leva a pensar dessa forma. Faça perguntas abertas, tente entender o porquê do posicionamento, faça com que ela se explique e justifique o porquê pensa de tal maneira. Algumas pessoas participam de movimentos o qual não têm noção, simplesmente por influência de algumas outras pessoas. O que você pode fazer para ajudar essa pessoa é compartilhar informações confiáveis. Procure sites, plataformas que sejam didáticas e que auxiliem o entendimento dessa pessoa. E, por fim, tente explorar as razões para ser vacinados. Tente mostrar a essas pessoas os inúmeros benefícios que se tem ao ser vacinado. E você, já conferiu se o seu cartão de vacina está atualizado? Não fique de fora dessa. Depois de tantos anos de estudo, hoje somos privilegiados pelos avanços da biotecnologia. Viva a ciência! E não perca o nosso próximo vídeo falando sobre como as vacinas foram desenvolvidas. Até logo!